qual foi a última vez que você se sentiu falando como boca de Deus para alguém? Você consegue se lembrar? Você falou? E foi como se Deus tivesse falado para aquela pessoa. Qual foi a última vez? Glória a Deus. Porque se essa resposta sua estiver muito longe, é sinal de que você está falando um montão de coisa que não deveria. É interessante que ser boca de Deus é trazer uma mensagem urgente para quem precisa, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. E é basicamente isso que esse texto fala. Porque ele fala que Deus, ele melhorou a nossa história, ele transformou o nosso coração e ele nos deu um ministério, um trabalho, nos deu uma palavra para a gente ministrar reconciliação ao mundo. E aí, vale lembrar, a irmã fez uma oração aqui muito bacana. Que legal ter chamado ela. Que ela falou sobre um problema que ela está vivendo. Às vezes nós confundimos as ações do evangelho com como está o nosso estado de espírito. Às vezes a gente condiciona o nosso trabalho para o Senhor relacionado a como está o nosso coração. É tipo assim: Senhor, hoje eu estou muito feliz, eu vou cantar bem alto. Hoje eu estou muito feliz, eu vou evangelizar o fulano. Mas o dia que a gente não tá, a gente simplesmente não faz. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu coração não é seu Deus. Pastor, por que você está falando isso? Algumas verdades para os irmãos. Primeiro, a mensagem de Deus é exclusiva. Quantos aqui têm acompanhado uma polêmica aí envolvendo o pastor André Valadão? Só levanta a mão assim, quem está acompanhando. Ok. Espero que os irmãos estejam se definindo por aquilo que ouviram. Tem grandes discussões aí fora sobre várias coisas. Ideologia de gênero, e política, e a agenda progressista, um montão de coisa que vem assolando a gente. E nós não podemos continuar, enquanto igreja, se preocupando só com nossos problemas. Enquanto que o nosso problema sufoca a gente, e enquanto isso, a gente deixa de comunicar ao mundo uma mensagem verdadeira, uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação. E por quê? Porque nós somos salvos para isso, nós somos salvos para compartilhar uma mensagem. Por isso que a mensagem de Deus, ela é exclusiva. Se você for bem rápido na Bíblia aí, abre aí. Aí, Bruno, coloca aí, por favor, rapidão para nós. 2 Coríntios 2,14. Corre lá na sua Bíblia, corre lá. 2 Coríntios 2,14. A mensagem de Deus ela é exclusiva. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, pastor, você está me dizendo que eu fui resgatado por Cristo para comunicar uma mensagem. É isso mesmo que eu estou te falando. Você foi comunicado, você foi salvo por Cristo para comunicar uma mensagem. E essa mensagem, ela não é nossa. Essa mensagem não diz respeito ao nosso coração. Essa mensagem não diz respeito ao nosso estado de espírito. Essa mensagem não diz respeito àquilo que eu e você acha. Essa mensagem diz respeito àquilo que o Senhor quer para a humanidade. Aliás, palavras como eu acho deveria ser cortado do nosso vocabulário. Já reparou quantas perguntas que alguém te faz sinceramente esperando uma resposta de Deus e você fala assim, eu acho que é assim? Geralmente quando a gente vai falar alguma coisa que a gente acha, nossa opinião e a Bíblia nem sempre concordam. Então nós temos uma mensagem para pregar.
E essa mensagem ela é exclusiva. É uma mensagem que divide a humanidade. Perceberam aqui no texto? Para alguns que a ouvem e que a aceitam, é cheiro de vida. Mas para os mesmos, alguns que ouvem e que não aceitam, é cheiro de morte. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Eu tenho que pedir alguém para conferir, porque depois eu dou o endereço errado, vão falar que eu não estou lendo a Bíblia. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai falar que Noé foi chamado por Deus para ganhar a sua família como? Construindo uma arca. Era um projeto dele e da sua família, é isso mesmo? Ah, beleza. O projeto dele e da sua família. E aí lá fala que ele aparelhou a arca. Só que no final vai falar assim: enquanto ele construía a arca, ele ia pregando ao mundo. Enquanto ele pregava ao mundo, as pessoas o ouviam. E enquanto as pessoas o ouviam, elas iam não aceitando a mensagem. E o texto lá diz que Noé, com a sua pregação, condenou aquela geração. Olha só o que o texto diz. Ele, com a forma de vida dele, com a pregação e com o testemunho dele, condenou aquela geração. Ou seja, uma vez que existe alguém falando da verdade, tudo aquilo que foge à verdade de Deus é inconsequente, é passível de juízo. Por isso que nós temos uma mensagem, e essa mensagem é de Deus, é uma mensagem exclusiva. Exclusiva por quê, pastor? Porque nem sempre é boa de ouvir. Porque a mensagem do evangelho é contranatural. O que significa ser contranatural? Lembra que na queda, toda a raça humana foi corrompida, então nós somos naturalmente hostis à palavra de Deus. Você vai se lembrar, talvez alguém aqui que se converteu um pouco mais tarde na vida, converteu com 15, 16, 20 anos para cima, vai se lembrar da época antes de se converter, quando ouvia alguém falar do evangelho e era difícil de ouvir. Era difícil. Aí, de certo modo, Cristo alcançou o coração, essa pessoa se converteu, e aí hoje ela ouve as mesmas verdades com um coração diferente. Então lembre-se disso, a mensagem de Deus é contranatural. Aliás, alguns teólogos vão dizer que o Deus justo não é atraente para criaturas injustas. Ô gente, se a gente pudesse, como a gente queria fabricar um Deus, né? Pensa comigo. Vamos pensar num Deus que não obriga a gente a perdoar as pessoas. Olha que legal. Já pensou? Um Deus que você tem uma treta com alguém e você fala: não, o meu Deus me deixa livre de resolver essa situação. Ah, vamos inventar um outro Deus? Um Deus que não se preocupa com as coisas que eu faço lá no foro íntimo. Porque aqui, publicamente, você viu aí alguém falar palavrão aqui enquanto chegou aqui nesse ambiente? Viu? Não viu, né? Que bom. Se viu, me fala. Mas e na nossa casa? E lá com o cônjuge? E lá com os filhos? Às vezes a gente se prepara só para o público. Já viu como é que a gente tem que melhorar, né? Eu gosto tanto de falar uai, sou, você. E aí aqui eu tenho que ficar modelando essas coisas, né? Mas às vezes a gente fica modelando algumas coisas em público, mas não é a nossa verdade no privado. E aí seria muito legal se a gente inventasse um Deus que não sondasse o nosso coração no foro íntimo. Aí ia ser tão legal. Isso é legal. Talvez, no nosso coração, a gente sondar, imaginar, criar um Deus que não aplicasse juízo e justiça. Isso é tão legal, né? Eu faço todas as coisas, sendo pecado ou não, e essas coisas não se transformam em consequência para mim. Olha que legal! Acredita? Estão fabricando um Deus desse. Parte dessa discussão aí que nós falamos, que eu citei no começo, tem a ver com um Deus que está sendo fabricado. Um Deus que não é de acordo com a nossa Bíblia, ou de acordo com a sua Bíblia, ou de acordo com a Bíblia que nós deveríamos ler e praticar. Por isso que um Deus justo não é atraente para criaturas injustas. Ah, tem uma outra coisa. O Deus justo e amoroso não é correspondido pelos homens em sua natureza. Não é. É engraçado que, já percebeu como a gente se move em relação a Deus quando a gente está mal? Lembra aí, gente, do dia que você sentiu aquela dor no coração. Talvez uma dor de uma ansiedade terrível.
Talvez a dor de uma perda, né? Um luto. Talvez a dor de um projeto que não deu certo. Já viu como a gente se volta para Deus esperando dele que ele possa falar alguma coisa ou gerar em nós algo novo? A gente se vai a Deus com o coração muito quebrantado, não quebrantado por causa da nossa relação com ele, mas quebrantado porque o nosso projeto não deu certo. E é por isso que às vezes Deus constantemente vem se movendo em nossas vidas, gerando situações difíceis para nos aproximar de Deus. Eu quero que você lembre disso agora. Das vezes que Deus tem pastoreado o seu coração, nas dificuldades que vocês têm enfrentado. Quantas nós temos enfrentado? E por que Deus faz isso? Para aproximar o nosso coração dele. Porque também os homens desde sempre, se mostraram imperfeitos na confiança a Deus. Eu lembro do pastor Nicolas quando pregou aqui, falando, né, do Adão e Eva, falando do fruto daquela árvore, que era a única que os homens não poderiam comer e tal. E é interessante que alguém, né, a serpente dá uma palavra e a partir da palavra da serpente, comer do fruto vira uma possibilidade. E comer do fruto virando uma possibilidade significa que eu não confio plenamente na palavra de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção hoje. Eu sinto, tá? E eu posso falar como pastor dessa igreja, que a gente está confiando muito mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa noite para você não sair daqui sem considerar as coisas que Deus tem falado para você. Por que a gente é tão imperfeito na confiança? Por que a gente espera demais de homens como nós e confiamos muito menos num Deus que já nos garantiu toda a vida e já garantiu a nossa história? Por que será que a gente muda? Esse texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, ele vai falar sobre uma mensagem que o Senhor nos deu e vai falar de como ele nos resgatou. Por isso que criar outros deuses é um recurso humano para tentar paz e fidelidade. Olha só, quando a gente traz alguém para a casa do Senhor, você deve trazer um convidado e a pessoa vem para o culto e tal, e aí a nossa esperança é que Deus fale ao coração daquela pessoa. E geralmente, olha só o que a gente ouve hoje: nossa, eu me senti muito bem, fui muito bem recebida e legal e tal. Mas o nosso foco é que a palavra do Senhor alcance aquela pessoa, mais do que se sentir bem, mais do que ficar bem com esse povo, porque afinal de contas o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu te pergunto, o que sobra da sua fé se as pessoas que são suas amigas na fé se forem? O que sobra? O que sobra de sua fé se as pessoas que você confia a sua amizade espiritual, elas se forem, não caminharem mais com você, Deus recolher, Deus fizer elas mudarem? O que sobra da sua vida? O que sobra da sua fé? Eu queria que os irmãos pensassem nisso. Versículo 18 fala: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Aí tem uma palavra muito bacana, que é a palavra reconciliação. Ela é uma das palavras que vai designar aquilo que a salvação gera em nós. Essa palavra vem do grego katalassen, que significa troca, restauração de entendimento, estabelecimento da paz. O texto vai sugerir algumas coisas. Qual que é a primeira coisa que o texto sugere? Você se rebelou contra Deus, e eu também. E a partir da nossa rebeldia com Deus, nós nos tornamos filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Essa é uma mensagem para todo mundo. Nós nos rebelamos contra o Senhor. E o fato de nós termos nos rebelado contra o Senhor exige uma postura de Deus. E aí nesse texto é interessante que Deus toma as atitudes de nos reconciliar com Ele. Por isso que o texto, versículo 18, começa com: ora, tudo provém de Deus, tudo provém do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo. Por que Deus nos reconciliou com Ele mesmo? Não me pergunta, que eu não sei. Nós cantamos um hino, como bom batista, né? Eu gosto muito dele. A gente canta assim: não sei porque de Deus o amor
A mim se revelou. Então, essa pergunta eu não tenho resposta. Por que que o Senhor se revelou a mim? Por que que o Senhor se revelou a você? Por que o Senhor nos separou? Por que o Senhor nos edificou e preparou o nosso ouvido para ouvir essa mensagem? Eu não sei. Mas uma vez que você escutou, uma vez que você entendeu essa mensagem, você se torna participante dos efeitos dela. Em Hebreus fala que essa mensagem, ela é como se fosse uma espada de quantos gumes, Madison? 2 gumes. O que significa isso? Ela corta aí e ela corta... Meu Deus do céu, ela corta aqui também. Lá fala da espada, né? A gente fica pensando que é uma espada grandona, aquela espada lá do Cavaleiro do Zodíaco. E não. Aquela espada lá é uma adaga. Sabe o que é adaga? É tipo uma faca. Bem amolada, a fio de navalha. E essa é uma faca de proteção individual. Então quem andava com uma adaga, ele não queria atacar pessoas. Quem andava com a adaga era para se proteger. Por isso que quando você for ver lá em Efésios 6 sobre a armadura, né? A maior parte da armadura é de defesa. Confere lá. Então essa mensagem que nós pregamos, ela é um instrumento para a gente se defender. É um instrumento para a gente viver. Por isso que o Senhor nos reconciliou com Ele e nos deu um trabalho que é usar a nossa adaga. Eu te pergunto, está usando a sua adaga? Vou fazer aquela pergunta de novo. Qual foi a última vez que você se sentiu como boca de Deus na vida de alguém? De acordo com esse texto, eu quero pensar com vocês algumas coisas. A primeira é: nós nos perdemos e foi Deus quem primeiro nos quis. Foi Deus quem nos procurou. Isso aconteceu lá no Éden e acontece até hoje. Foi Deus quem nos procurou. Ele averiguou o nosso coração e o próprio Deus procurou ter amizade conosco. Você vai se lembrar lá de 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Lá diz assim: Ele nos amou primeiro. Você consegue entender isso? Deus te amou primeiro. A despeito de todas as frustrações que a gente gera no Espírito Santo, Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós temos a capacidade de amar também. Olha aí, 1 Timóteo 2,16 diz: Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então olha só, Cristo se entregou por nosso resgate para servir de testemunho. Quando alguém disser: eu não fui alcançado por Deus e por nenhuma mensagem, a cruz de Cristo sempre vai clamar. Pensa agora aí em alguém da sua família que não conhece o Senhor. Pensa. Essa semana, meu pai falou comigo semana passada sobre um primo meu, que ele está se perdendo nos vícios. Se perdendo, irmão, se perdendo. E a última vez que eu fui compartilhar o evangelho com ele, foi interessante que ele falou assim: eu já ouvi essa história. E eu falei: e aí? Isso não faz muito sentido para mim. E ele continua na droga. E aí com esse projeto eu fiquei pensando: Deus, eu não tenho condições de mandar um missionário lá para Congonhas nesse projeto. Mas a minha oração é: usa alguém lá. Usa um mensageiro, usa um dispenseiro. Aqui no texto vai falar de embaixador. Usa o embaixador da sua palavra lá. Irmãos, não é normal as pessoas que nós amamos indo a passos largos para o inferno. Provérbios fala isso. Eles vão sem cerca, estão caminhando para o inferno. E o nosso coração está tranquilo com isso. Isso não é legal, irmãos. As pessoas que nós amamos, elas não conhecendo a verdade de Deus, isso precisa nos incomodar. Por isso que esse projeto vem. Ah, pastor, se você soubesse como que é meu primo, ele é terrível e tal, manda o missionário lá. O missionário fala inglês ou espanhol, não vai entender nada do que ele falar, vai ter um intérprete e ele vai poder ouvir tudo. Se você realmente ama as pessoas que você diz que ama, que não conhecem a sua fé, compartilhe a verdade de Deus para essa pessoa. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém?
Será que você sabe como é que faz isso? Vão lembrar como é que evangeliza? Como é que evangeliza? Fala aí. Começa como? Você lembra? Vamos lá. Como é que a gente faz para evangelizar? Vocês estão me olhando com uma cara engraçada? Vocês estão me olhando com a cara de que, pastor, eu sei, mas eu não vou falar aqui agora para você não. Deve ter tanto tempo que a gente não evangeliza, né? Mas isso aqui é uma prova. Gente, eu fiquei pensando outro dia assim, eu fico empolgado com algumas coisas e vou falando daquilo o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sei que eu sou chato, mas eu vou repetir. Quando o Cruzeiro começou a ganhar esse ano, eu fiquei um tempão falando do Cruzeiro. Porque agora vai, né, Ramon? Agora vai, mas não tá indo. Mas agora vai, então agora vai. Aí, depois, o Cruzeiro já não tava ganhando mais e tal, aí agora gosto de outras coisas. Aí eu falo. Aí depois eu pensei, cara, quanto tempo tem que eu não saio de casa com uma proposta de eu vou comunicar minha fé pra alguém? Sabe por quê? A gente conta muito com o destino. Nossa, coisa feia crente contar com o destino, né? Não, porque eu vou sair, porque Deus vai colocar alguém na minha frente para eu poder falar. Não, mas você esqueceu que você pode fazer uma situação. Você está querendo sair para comunicar o evangelho lá para aquele cara de longe, e perto de você tem alguém que precisa do seu testemunho, precisa de sua palavra, e você cerra os lábios. Vou perguntar de novo, qual foi a última vez que você se sentiu falando como se fosse boca de Deus para alguém? Fomos nós que nos perdemos. E foi Deus quem primeiro nos quis. Ele te quis. Eu não sei porque não sei que qualidades tem em você, mas Ele te quis e Ele te escolheu. E Ele não te escolheu para viver a vida que você leva hoje. Pastor, isso está demais, né? Não está não. Eu tenho certeza, se eu sentar com cada um dos irmãos, cada um de nós temos o que melhorar, e você sabe que você pode crescer mais. É verdade ou não é? Pode fazer assim. É verdade que você está em débito com Deus? É assim ou assim? Não é verdade? E olha só, a próxima pessoa a ser salva pode estar no esforço que você não faz. O próximo crente que vai entrar por essa porta pode estar na oração que a gente parou de fazer, porque a gente parou de crer. Uma outra coisa que eu quero comunicar nesse texto é que os homens é que são reconciliados com Deus e não o contrário. Deus permaneceu essencial. Aliás, Tiago fala que Deus ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Gente, que coisa mais esquisita do que você dialogar com alguém e depois aquela pessoa mudar com você? Que ruim, né? Teve uns dias para trás aí que eu tava vindo no culto de quarta-feira e eu tava, né, com essas coisas, dessas dores esquisitas, né? Aí eu tava com uma dor de cabeça e aí eu já cheguei sentando. Aí tinha uma pessoa que tipo assim, eu passei direto dela, tava com dor. Eu cheguei e sentei. Aí a pessoa falou, vem cá, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não tá acontecendo nada não. Não, porque você passou por mim ali, parece que não tinha ninguém e tal. E para me falar para ela que para mim não tinha ninguém mesmo, que eu tava com dor e que eu só queria sentar. A gente muda. Quantas pessoas que você fez uma amizade forte e falou, com essa pessoa eu vou até o fim e eu vou caminhar com ela, e ela não anda com você mais, não é? Quantas pessoas, gente, que nos abandonaram no caminho. Já pensou? Essa mensagem é gostosa de ouvir, né? Agora deixa eu falar agora. Quantas pessoas que a gente abandonou no caminho? Pensa aí. Nossa, eu andava com fulano, discipulava o fulano, orava com fulano. Agora eu tenho outras prioridades. Agora eu não faço isso mais. Eu fico pensando no quanto que Deus quer que a gente cresça e mude. Porque se a gente cresce, e se a gente muda, e se a gente dá importância para essa mensagem, a gente é capaz de ser instrumento de Deus para que outras pessoas sejam reconciliadas. Lembra que nós é que somos reconciliados com Deus. É o nosso coração que está mal, é o nosso coração que precisa de ajuda, e o coração de tantas pessoas mais aí fora que ainda não foram confrontadas pela mensagem. Você quer ver? Você quer a prova? Quem acha que o coração aí, seu próprio coração é bom, levanta só um pedacinho do dedo assim, ó. O pastor, meu coração é mais ou menos bom. Pode levantar. Levanta, gente. Seu coração é mais ou menos bom, né?
Ah, então beleza, então. Abre sua Bíblia aí, Marcos capítulo 7. Vamos ver se seu coração é bom. Aí depois, não vem falar comigo que foi eu que falei não, tá? Foi a Bíblia. Você falar que foi eu vou mostrar pra você que foi a Bíblia. Olha o que a Bíblia está falando. Olha só. Marcos capítulo 7, versículo 21. Ó, tô gostando dessa. Agora tá rapidão, hein? Olha lá. Abriu aí? Que beleza, hein? Olha pra cá agora lá, ó. Porque do interior do coração dos homens saem o quê? As histórias. Boas músicas. Olha lá. Saem o quê? Maus pensamentos. Os adultérios. As fornicações. Os homicídios. Pode passar. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Qual é a outra palavra ali? Você se acha muito normal? Todos estes males procedem de dentro do coração de vocês. Pode deixar. Como é que pode nosso coração ser assim, gente? Como é que a gente consegue amar alguém com o coração desse jeito? Aí você faz tudo pro fulano, você vai e abençoa, prepara a sua vida, caminha com ele. Aí de repente ele vai lá e te trai. De repente ele te abandona. E aí você fica com muita raiva e fala: Deus, por que fizeram isso comigo e tal? E aí Deus te devolve dizendo: Ele só fez o que você também faria. Essa é a mensagem. Nós é que somos reconciliados com Deus, porque do nosso coração provém as injustiças. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, fala que nós somos reconciliados pela morte de Cristo. Para quê? Para sermos justos. Justos porque a gente não peca mais, pastor? Não. Nós fomos reconciliados com Cristo porque a gente era injusto e merecemos punição do Senhor. Cristo lá na cruz morreu a nossa morte, para a gente ser justo diante de Deus. Quando Deus agora olha para você, o que ele enxerga? Ele enxerga Cristo. Cristo levou a nossa culpa. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18, fala que nós somos reconciliados pela morte de Cristo para sermos igreja. Olha que legal. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18, fala que nós somos reconciliados pela morte de Cristo para sermos igreja. E a gente acha que ser igreja é só escolher uma igreja para ir, ponto, né? Quantos de nós não fizemos isso, né? Duni, eu vou ficar nessa aqui porque essa aqui eu gostei. Aqui está falando de igreja, corpo de Cristo. Igreja, o corpo pelo qual Cristo se move na terra. Igreja, o corpo místico do Senhor. Igreja gloriosa. Nós fomos reconciliados pela morte de Cristo para sermos igreja, para sermos detentores da palavra da verdade, lembra? Para se proteger com a palavra da verdade e para abençoar com a palavra da verdade. Assim como Noé, para pregar um estilo de vida para o mundo. E gente, nunca foi tão sério pensar num estilo de vida para o mundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente até prega certo, mas faz tudo errado. Me lembro de um amigo que estava falando que estava pregando na igreja dele e tal, amigo, ele é pregador também. E estava pregando, e estava lá, e as crianças dele sentadas assim no banco assim, ó. E ele falou: não, gente, porque a gente não pode dar prejuízo pro governo e tal. E pronto. Aí o menino dele chegou assim: ô pai, lá em casa nós... Como é que chama aquele negócio que a gente tem lá em casa da internet? Aí o pai dele ficou com vergonha de falar, né? Aí ele: eu sei como é que é o nome daquilo, viu, pai? Aquele negócio chama GatoNet. E aí o pai: não é GatoNet, é um... Ele tentou dar uma volta lá, né? Aí o filho falou assim: pai, mas você bem falou que não podia. Ô gente, ter filho, eu não tenho ainda, mas eu imagino que deve ser top de bairro, né? Porque você fica com um monte de gente vigiando. Não é verdade? Não precisa ter filho não, né? O Diego Galinho tá ali, Deus abençoe, viu? Não precisa ter filho não. Cônjuge, você falou, não falou? Falei não, falou. E tem uns cônjuges, parece que tem uns gravador, né? Não esquece. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Pra gente ter freio moral. Porque se nós não tivermos freio moral,
a gente não consegue comunicar essa mensagem. Lembra? Porque essa mensagem que nós pregamos do Evangelho não pode ser apoiada com o nosso coração. Porque o nosso coração é mau. Lembra disso? Colossenses 1, 21 e 22 também fala que fomos reconciliados pela morte de Cristo para sermos santos. Santos e irrepreensíveis. Santos por quê? Porque a gente era impuro. Agora nós somos santos e irrepreensíveis. Nós podemos chegar diante de Deus sem culpa. E detalhe, né? Nós tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é uma bênção. Isso é uma vitória. E é isso que a gente vai pregar para o mundo. Essa é a mensagem da reconciliação. Uma outra coisa que eu quero comunicar para vocês. É que se nós nos perdemos e Deus nos acolheu, se os homens é que são reconciliados, porque Deus não mudou. Terceiro, Ele removeu a condenação do nosso pecado. E em troca, nos concedeu um ministério. Tem uma frase muito legal que é assim: aquilo que Deus tira de nós é muito menor do que aquilo que Ele concede no lugar. Pensa aí de coisas que você já perdeu e que você não queria. Você brigou com Deus. Agora entenda agora que não são coisas que simplesmente você perdeu. Lembre que é a potente mão de Deus tirando de você aquilo que você não precisa mais. Aquilo que é temporário. Aquilo que é manifestação da graça de Deus temporária. Pensa comigo, o entendimento que você tinha há alguns anos atrás, você provavelmente já superou. Algumas esperanças infantis que você tinha até um tempo atrás, provavelmente agora você já superou. Deus tira algumas coisas de nós e Ele coloca no lugar o quê? Algo muito melhor. Aqui no texto, o que Deus tira de nós? A condenação do nosso pecado. Ele nos reconcilia, nos traz de volta para a família. E para que Ele faz isso? Para nos dar um ministério. Aqui, versículo 18, fala: e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui é legal que a palavra é logos. Deus nos deu tanto a oportunidade de falar em nome dEle, como também o conteúdo do que falar. E aí olha só, por que Deus faz isso? Para que a gente possa testemunhar da transformação que recebemos. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, olha a expressão aí, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Na tradução NTLH, vai dizer assim: como se Deus falasse realmente por nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus nos tira a condenação do pecado. Deus agora nos dá o ministério. E de acordo com a palavra dele, não é palavra minha. Enquanto a gente comunica a palavra da reconciliação, é como se Deus estivesse falando por nós. O que significa isso? Deus usando a sua boca. Eu quero te convidar fortemente para você não se esquecer de que o centro de nossa mensagem é evangélica. A nossa mensagem é sobre o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova. E qual que é a boa nova? É comunicar para os outros que ainda não entenderam que podem ser reconciliados com Cristo, através de Cristo, que eles têm acesso através de Cristo. É comunicar para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus de que há recurso. É comunicar para as pessoas de que da mesma forma que eu e você foi resgatado e foi transformado, há solução para essa pessoa. Volto a repetir, a perguntar: qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você se sentiu como boca de Deus para a vida de alguém? Por fim, o texto vai falar que nós somos chamados como se nós fôssemos embaixadores. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores. O embaixador, ele é uma autoridade fora da sua terra. O embaixador, ele precisa conhecer muito da sua cultura. Imagine que vocês são escolhidos como embaixadores em outro lugar.
Você tem que conhecer a sua terra, tem que conhecer a sua cultura, tem que dominar tudo sobre a sua cultura e sobre a sua terra, para que você possa representar a sua terra em outro lugar. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. A Bíblia fala que a nossa pátria é celestial. Assim como Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, nós também estamos aguardando uma outra cidade que não é nada disso que a gente vê. Mas enquanto isso, enquanto a gente não volta para a nossa pátria, o que a gente faz? Comunica a palavra daquele que reconcilia. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Se a gente fosse fazer uma metáfora do evangelho na sua vida, o evangelho na sua vida é o tênis que você usa todos os dias, que te leva para algum lugar. O evangelho para você, sabe aquelas coisas bonitas da sua casa que você quase não usa? Aquelas xícaras chique que eu sei que você tem, que ninguém da sua casa usa, só quando chega lá uma pessoa importante. Para algumas pessoas o evangelho é tipo um artigo de luxo. Ele guarda. Ele não comunica, fica escondido. Agora, para algumas pessoas, o evangelho é aquela roupa, sabe? Que sai todo dia. Dizem que um dos caras mais ricos do mundo aí, ele não fica trocando de roupa, não. Ele usa a mesma tonalidade de roupa todo dia. E ele fala: eu não quero gastar tempo pensando em qual roupa que eu vou usar. Eu vou usar essa todos os dias. Pronto. Não pense muito, não. Prega. Provavelmente aí você está pensando agora em pessoas perto de você que não conhecem o que você conhece. E é egoísmo da minha e da sua parte ficar com isso só pra gente. Vamos curvar a nossa cabeça? Não sei se aqui entre nós há pessoas que ainda não entenderam essa mensagem do Senhor. Mas o que eu queria comunicar com essa mensagem é que há recurso para você, assim como há recurso para mim. O Senhor nos alcançou e nos reconciliou. Nós pecamos lá atrás, pecamos mesmo. O nosso coração só produzia inimizade, contenda, coisas ruins que desagradavam ao Senhor. E a gente meio que foi andando por nossos próprios caminhos, bem errantes, bem longes. E Cristo nos atraiu. Olha que legal. Ele nos atraiu, transformou o nosso coração. Ele tirou a condenação do nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. E uma vez agora que ele morreu a nossa morte, ele nos convida agora para, em vivendo a sua vida, compartilhar uma mensagem. Mas sabe, eu sinto muito em dizer que às vezes as mensagens do nosso coração, elas ocupam mais a nossa boca do que a mensagem do seu Deus. Muitas vezes nós estamos pregando a nós mesmos e nós não somos convidados a pregar a nós mesmos. Eu não conheço a vida, eu não conheço as suas necessidades, mas estou aqui como arauto do Senhor nessa noite para falar para você que você tem um ministério da parte de Deus, que pode ser que você tenha abandonado. Eu quero te convidar para que você possa voltar lá aonde você sente que você abandonou o chamado que Deus te deu. Eu não sei se foi alguma palavra que alguém falou para você, mal falada. Não sei se foi algum ataque que você teve no seu coração. Não sei se foi alguma coisa mal digerida na sua fé, eu não sei, mas eu quero te convidar a voltar ao lugar, ao chamado, a voltar de onde você não deveria ter saído, a voltar naquela postura de dependência do Senhor, aquela postura de fazer o devocional, aquela postura de orar ao Senhor e dizer: Deus, o meu dia está em suas mãos e eu quero comunicar a sua palavra para quem cruzar o meu caminho. Eu quero te convidar a voltar lá. Nós cantamos assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite, pela tua graça. Oramos, Pai, para que essa palavra do Senhor possa penetrar os nossos corações, Deus.
Porque, Senhor, eu sei que os corações de muitos de nós que estamos aqui é hostil à Tua palavra. Eu sei, Deus. Eu sei que se dependesse de nós, nós queríamos estar vivendo outras coisas, porque a nossa carne, Deus, quer que nós tenhamos um outro comportamento. A nossa carne quer que nós amemos ao mundo e tudo que há no mundo. Eu sei que a nossa carne é assim, Senhor. Mas nós estamos aqui, Deus, como uma postura de resistência para dizer ao Senhor que a Tua graça nos basta. Estamos aqui, Deus, com uma postura resistente em dizer que a gente não vai dar ouvidos à nossa carne para satisfazê-la. Nós queremos ouvir ao Senhor e queremos agradar ao Senhor e queremos que o Senhor possa fortificar o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, nos fortifique, Deus. Dê-nos, Pai, a graça de caminhar com o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos livra das ciladas, que nos avisa. E se a gente entrar em uma cilada, é aquele que entra conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos isso. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa modificar as nossas palavras, para que sejamos boca do Senhor. O texto aqui diz que enquanto eu me ocupo de falar da mensagem da reconciliação, é como se o Senhor estivesse falando, Deus. Eu quero que o Senhor fale por mim. Eu quero que o Senhor use a minha boca. Eu quero, Pai, que toda a sua igreja se permita ser tocada pelo Senhor, para que o Senhor falar seja diferente, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, não nos deixe sermos pastoreados pelos nossos sentimentos. São muitos, Pai, que já adentraram por essas portas, mas por serem pastoreados pelos seus sentimentos, não mais estão aqui. E, Pai, alguém que é pastoreado pelos seus sentimentos não pode ouvir, nem discernir e nem acatar a voz de Deus. Continue falando conosco, Deus. Nós oramos te bendizendo nessa noite, em nome de Jesus.